Oi, pessoal, tudo bom? Estamos aqui no nosso terceiro podcast. Para quem está procurando aí uma recolocação no mercado, esse é o primeiro que você deve assistir. E, claro, assista aos outros para você fazer um bom trabalho na empresa que você vai. Então, a gente vai falar hoje de empregabilidade, né? O que o funcionário, o que a pessoa que está buscando um novo emprego, ou a pessoa que está no mercado buscando alguma coisa, ou que já está empregada, quais são, assim, em que ele deve investir seu tempo, né? Quais qualidades ele deve buscar, enfim. Então, eu já vou entrar logo, professor. Mais uma vez, te dou as boas-vindas, agradeço de estar de novo aqui com a gente, e já vou entrar já na pergunta, porque esse é acho que é o podcast mais esperado aí, né? Tem muita gente numa situação de recolocação. Então, professor, é isso. A primeira pergunta é essa. Quem está querendo é, melhorar seu perfil, né, de seu perfil funcional, né, em que ele deve investir o tempo, que qualidades, né, ele deve melhorar para estar pronto para 2021, esse 2021 novo aí que está sendo reinventado agora depois da pós-pandemia. Obrigado pelo convite novamente aqui, Fred. Para mim é um sinal de prestígio com a sua audiência. Então, voltar aqui ao seu canal para mais um bate-papo. Bom, o primeiro, né, aqui é um recado, acho que muito simples, né, saber para onde o profissional quer ir, aonde ele quer chegar. Então, se nós estamos buscando somente a estabilidade do emprego, é muito provável que tem alguém do nosso lado que está buscando algo além e essa pessoa vai estar à nossa frente. Então, queria explorar alguns pontos que eu entendo que também são importantes. Eu vou percorrer, né, 5 tópicos que têm uma natureza técnica, mas eu vou procurar interrelacionar um pouco algumas habilidades. Eu quero fugir um pouco daquilo do clichê quanto à resiliência que as pessoas devem ter, mas eu acho que o momento que nós vivemos quanto uma pandemia, e aqui eu falo para dois públicos, né, aquele público em que está colocado, tem um trabalho, mas ao mesmo tempo as empresas estão enfrentando um desafio em redução de custos, nós falamos sobre isso no segundo podcast, e essa empresa, muitas vezes, ela vai fazer um enxugamento de quadro, ela vai fazer uma reestruturação. A pergunta que surge aqui, claro, é como que o profissional ele vai sobreviver, o que ele tem que fazer para sobreviver. Então, eu diria que o primeiro passo é ter uma mentalidade de crescimento, não só se manter no emprego, mas o que ele pode fazer a mais, né? Andar uma milha a mais, andar 1 quilômetro a mais, dentro do que ele faz e do para que ele foi contratado. Então, esse é o primeiro ponto. Aquele que não está colocado, está buscando uma recolocação, e aí quais estratégias que ele pode ir também adotando, né? Eu diria que uma delas, uma das saídas, é ele aproveitar esse tempo também disponível para buscar um investimento na sua formação. Quando você faz o investimento em si mesmo, eu diria que esse é o melhor sinal para uma empresa, para um headhunter, para uma área de RH que vai te recrutar, é para que eles percebam que você está preocupado com o seu autodesenvolvimento. Então, imagine se a pessoa ficou desempregada 6 meses e um recrutador lhe pergunta, olha, o que você fez durante esse período? E a pessoa falar que assistiu muitas séries em um dos recursos de streaming que ela tem, é claro que ela não vai conseguir ali uma boa recolocação. Mas o principal, né, é que a gente saiba que, primeiro, é ter um processo de autoconhecimento, identificar, né, talvez o motivo que possa ter levado ao desligamento, lembrando que pessoas são contratadas por conta de habilidade técnica e depois são desligadas por causa de atitudes. E quando você fala atitudes também, tem uma relação com habilidades, então, e com as posturas que nós profissionalmente adotamos. Só que a gente não consegue dissociar isso de um bom desempenho, né, de um conhecimento técnico que é necessário. A imperícia, né, também leva você a não receber maiores responsabilidades. Então, imagine que uma pessoa que está em controladoria, que não conheça as ferramentas de controladoria, não tem o domínio disso, ela não vai conseguir se manter numa função. Por quê? Existe uma exigência técnica com aquele recurso, com aquela atividade. Mas, ao mesmo tempo, se ela também não tiver uma atitude compatível, um comportamento ali proativo, realmente um espírito ali, um jeito, mão na massa, que faça acontecer e que se envolva e busque solucionar os problemas da empresa. Eu diria que toda empresa tem milhões de problemas. Escolha
alguns deles e coloque, né, assim, mergulhe neles para que você os resolva. Então, esse eu diria que são ali os dois grupos, né? Então, aquele que está empregado e também quem está buscando uma recolocação. Mas eu queria também dirigir um pouco a minha fala também aqui, Fred, para alguns aspectos que são tendências dentro de controladoria, contabilidade, finanças. Então, da seguinte maneira, né, o que hoje também está sendo requerido em termos de conhecimento pelo mercado. Então, primeira coisa, né, quando um candidato ingressa em uma companhia, independente de ser ali um nível analista júnior ou analista sênior, supervisor, coordenador ou gerente, ele tem ali se depara com alguns desafios, que um deles é, primeiro, aprender sobre a organização. E aqui existem duas formas. Uma é entender muito rápido como funciona a cultura organizacional daquela empresa. Né? Existem muitas anedotas aí no mundo corporativo. Uma delas é de um presidente da empresa que, na primeira reunião, foi sentar na cadeira do presidente do conselho. Eu não preciso de dizer, e ir muito longe, de que esse presidente, lembrando que ele estava no cargo mais alto da organização, ele não durou 2 meses no cargo. Né? Mas aqui a gente precisa fazer uma boa leitura do contexto em que nós estamos entrando, então entender a cultura organizacional, e em seguida, né, o que a gente tem que também fazer? É começar a entender o que é a nossa atividade para que a gente entregue alguns resultados relevantes já em um curto prazo. Assim como um presidente da República, ele é muito cobrado nos 100 primeiros dias, né, um executivo que ingressa em uma organização, ele também é muito cobrado nesses 100 primeiros dias, nos 3 primeiros meses, principalmente, porque é ali que ele vai mostrar a sua primeira impressão para aquela companhia. E se ele não apresenta algo relevante, a empresa já começa a desconfiar um pouco. Mas aqui entrando nas habilidades, então, quando eu falo então de conhecer o negócio, então envolve conhecer a cultura, conhecer a atividade que vai ser desempenhada e também conhecer o setor, conhecer o segmento. Então, quando você muda, você trabalha em uma indústria de base ou numa indústria petroquímica e depois você muda, você vai trabalhar em um banco, são empresas com características muito diferentes, em termos de negócio, de regulação, de processos. Então, é importante nesse primeiro estágio você ter uma aceleração da sua curva de aprendizado. Mas é difícil prescindir que ali você tenha um domínio do que é o negócio. Então, ter a visão do todo é importante para que você, como profissional, consiga trazer para o dia a dia, em qualquer nível que você ocupe, traduzir essa visão geral dentro da sua atividade, por mais operacional que ela seja. Né? Então, e aí eu alio isso, né, ao nosso mundo de contabilidade e finanças, né, para que você alie esse conhecimento do negócio a um conhecimento sólido de contabilidade e finanças. Lembrando que os dois juntos, eles somados ali, eles têm um poder de realmente impulsionar as suas ideias que serão geradas, né, diante daquela organização, que, claro, é um cenário novo para você. O segundo do passo, né, que eu quero também explorar nessa conversa aqui, é uma visão também proativa do que é uma área de controladoria, uma área de contabilidade e uma área de finanças. Eu gosto também de alguns exemplos, quando eu vejo escritórios contábeis que atendem seus clientes, e quando você tem um analista que ele recebe a informação de uma empresa, né, se ele não entrar em contato com o seu cliente para entender algumas características do negócio, ele vai ser meramente um contabilizador, um lançador de nota, um apurador de imposto, e na verdade ele somente está rodando rotinas de fechamento de uma forma rotineira, sem aprender algo mais. Então, essa é uma pergunta, uma reflexão que o profissional pode ter o que eu estou fazendo neste mês de diferente em relação ao mês anterior? O que eu aprendi de novo? Então, quando você vai acumulando esses novos ingredientes, lembra que você está aumentando o seu portfólio de conhecimento, você está cada vez mais acumulando um novo livro que você leu na sua vida. Então, quanto mais você leu, mais você conheceu, você vai tendo outras referências. Então, isso vai te dando um melhor repertório em termos de ideias e padrões, e também para que você proponha melhores soluções. Então,
aqui, isso vai se aliar muito ao que a gente chama de uma visão proativa da controladoria e da contabilidade. Um outro ponto que eu queria também sinalizar, né, é realmente uma tendência, o que a gente está vendo muito no mercado quanto à automação, uso de inteligência artificial, machine learning, tudo isso está entrando em muitas rotinas, em todos os setores. Então, nós vemos isso na área de produção, de manufatura, vemos isso em PCP, planejamento e controle de produção, vemos isso em logística, área comercial, mas esse movimento também chega à controladoria e também à área de finanças. Então, atenção, né, para conhecer alguns recursos, ferramentas, se envolver também com aprendizados, e existe uma oferta também, claro, enorme de cursos no mercado quanto ao uso de tecnologia, né, e sobretudo BI, Data Analytics. Isso acaba sendo um artefato, né, importante para você introduzir no seu dia a dia, para levar um pouquinho de inovação, né, novas ideias, a uma empresa que muitas vezes foi fundada há algumas décadas. Não significa que você vá mudar o modelo de negócio, mas levando ferramentas novas, você consegue também ir lapidando um pouco melhor o destino dessa organização. Sim. Professor, você estava falando, eu estava aqui pensando na próxima dúvida, né? A próxima curiosidade aí. Então, assim, se falando do pessoal de controladoria, pessoal de administração, contadores e tal, em que esse pessoal tem que estar afiado? Em que eles têm que estar prontos, assim, que eles vão chegar numa entrevista e a pessoa vai perguntar o que para eles? Por exemplo, qual IFRS você conhece? Você conhece todos os IFRS? Eu sei que são inúmeros, né? E você tem de ativos biológicos, você tem vários, né? A pessoa às vezes não tem domínio de todos, né? Mas quais são aqueles mais importantes, né? E a questão também de línguas, né? Você já falou um pouco de tecnologia, a questão de línguas e tecnologia, como é que isso aí está? Gostei da dica dos 6 meses em casa e chegar lá e aí que você investiu o seu tempo em quê, né? Em nada. Então, realmente é muito ruim. Você tem toda a razão. Tendo em vista isso, a pessoa saiu, ela vai olhar várias possibilidades de melhoria. Em que ele tem que estar muito ligado ali? Não, eu vou investir nisso agora, porque na minha área isso é mais importante nesse momento, para eu me recolocar. Não, maravilha. Eu acho que vale aqui comentar um pouco como funcionam os processos seletivos nas companhias. Independente do porte, né, quando uma empresa pequena, muitas vezes é o dono que está recrutando, ele tem uma visão do negócio e a cultura está na cabeça dele. Então ele sabe, ele percebe pelo próprio comportamento, pela atitude dele, o que ele quer ver em um candidato que está pleiteando uma vaga na empresa dele. Isso vale mais para uma empresa pequena. Ele não vai ter um RH, não tem uma grande estrutura. Mas quando você vai para uma empresa média, uma empresa grande, que você já tem uma estrutura de recursos humanos, a área de RH, ela captura a essência da cultura organizacional e um processo seletivo passa por esse crivo. Então, um RH, ele vai buscar identificar se o candidato tem as habilidades que eles buscam, e isso pode diferir conforme a organização, né? Então, tem empresas que querem uma pessoa que seja uma máquina de trabalhar, que tenha uma excelência na execução, mas tem uma empresa que quer buscar uma pessoa com um perfil mais criativo. Então, cada empresa tem uma característica. Então, o processo seletivo, então você tem essa etapa que envolve mais a captura, né, que envolve um profissional de RH, ele quer identificar quais as habilidades, né, qual que é o lado comportamental, o perfil do candidato que está se propondo trabalhar naquela empresa. Mas existe ali, depois que você passou por essa triagem, você entra numa etapa também de discussão técnica, e aí que eu entro para responder um pouco a sua pergunta, quando você fala o que seriam habilidades, conhecimentos técnicos requeridos. Normalmente, né, quanto mais sênior a função que você busca, talvez mais complexa seja uma pergunta de natureza técnica que venha dentro de um processo seletivo. Então, se você está se candidatando para ser um analista contábil júnior, é claro que uma pergunta é uma pergunta muito menos sofisticada, mas essa pergunta pode também girar em torno, né, de rotinas que a pessoa já tenha realizado dentro da sua trajetória profissional.
Mas quando você vai para um nível um pouquinho mais sênior, vale aqui adentrar em temas de maior complexidade. Quando nós falamos em normas contábeis internacionais, por exemplo, nós temos lá as normas de contrato de receita com o cliente, que é o IFRS 15, que é o CPC 47, tem a nova norma de arrendamento, que é o IFRS 16, é o CPC 06 na sua segunda revisão, e ainda hoje tem uma norma que é de um setor muito mais específico, que é de contratos de seguro, que é o IFRS 17. Mas eu diria que as normas que têm ali uma complexidade grande são normas ali como combinação de negócio, IFRS 3, você tem a norma do IFRS 10 e de consolidação, 11, que discute negócio em conjunto, mas todas essas normas, acho que muito além da leitura do normativo, é entender como de fato você aplica, você usa no dia a dia, e isso vai muito além daquela contabilidade como antigamente, de só pensar em débito e crédito, já que a contabilidade hoje ela tem uma visão muito mais principiológica. Então, eu preciso interpretar aquilo e capturar a essência do que ela quer mostrar. Para quê? Para que eu identifique um fenômeno, eu faça uma mensuração e depois eu entre num processo de divulgação. Né? Mas quando eu falo também em outros temas, né, então agora entrando em finanças, né, existem ali também certos desenvolvimentos que é importante o profissional ter em torno de como ele fazer uma gestão de risco e carteira de investimento, como ele analisa um empréstimo, né, como ele faz um cálculo de um fluxo de pagamentos, então, e como é que ele coloca isso dentro de um contexto da estratégia da empresa? É melhor ele fazer uma captação de um capital de giro com um custo X, ou é melhor ele fazer um financiamento pegando um recurso de uma outra fonte? E por aí vai. Então, existem decisões de financiamento, buscar algo de curto prazo, de longo prazo, e ele tem que conhecer as variáveis que influenciam isso. Não só as variáveis também macroeconômicas, mas como que aquele produto ele é conceituado, conhecer a operação financeira. Importante conhecer ali, se ele vai entrar numa varejista, como funciona as operações que envolvem financiamento ao cliente, né? Desconto de duplicata, você tem lá o forfaiting, enfim, existem uma série de operações que são essenciais. E claro, aí uma dica que eu dou, quando o profissional, se é uma empresa de capital aberto, que ele vai se candidatar a uma vaga, vale a pena entrar no website da companhia, entrar na área de relações com investidores, conhecer as demonstrações contábeis, ler o relatório da administração, porque ali você consegue identificar muitas informações sobre o modelo de negócio, inclusive documentos da governança, e você identifica elementos da cultura, ou seja, tem muita coisa que vai além do desempenho, dos números. E aí tem uma coisa interessante, quando você olha um balanço patrimonial da empresa, você está acessando ali a demonstração contábil, é muito provável que você consiga entender se a empresa está numa situação financeira delicada ou não, se ela depende muito de empréstimos de terceiros, porque imagine, quando você abre uma demonstração e uma empresa ela é muito alavancada, ela tem ali um alto índice de endividamento e você vai trabalhar numa tesouraria, pode ser que você tenha um envolvimento mais ativo em renegociações de contrato. Uma empresa que tem um endividamento menor, pode ser que ela dê uma atenção maior ao acionista, então você tem que se preocupar talvez mais com os relatórios, com uma administração muito eficiente do capital de giro, e por aí vai. Então eu diria que quanto mais elementos você tem dentro de um processo seletivo, quando você busca conhecer a empresa, isso te coloca à frente de um outro candidato. Então, portanto, acho que merece ir além, né? Se você está buscando um emprego numa empresa que tem um website, faça uma varredura, leia as informações. Se for uma empresa de capital aberto, vale também conhecer demonstrações contábeis, relatório da administração e outros documentos da governança. Clicar não custa nada, né? Basta você entrar, fazer uma leitura e depois também tomar algumas notas. Então isso ajuda muito a você também mostrar, o que eu falei já antes, é você mostrar um lado proativo, né, em começar a conhecer da empresa. Isso, claro, vai surpreender o seu recrutador. Seja ele um profissional do RH que está avaliando suas habilidades, ele vai identificar a proatividade, e enquanto você estiver conversando com a área técnica que irá te contratar, você também vai surpreender. Por quê? Porque essa área vai identificar que você está aliando um conhecimento do negócio
de uma forma que você possa aliar ao conhecimento técnico que você tem. Dica muito boa. Gostei muito dessa dica. E assim, você consegue mapear, por exemplo, quais CPCs, né, você vai aplicar naquela empresa, se você analisar o balanço dela, né, em cima lá do site de RI, né? Sensacional dica, muito boa. Recomendo o pessoal aí todo, segue essa dica que foi, foi ótima mesmo. Professor, tem um pessoal falando aí que agora que os computadores são cientistas de dados também, né? Que a gente transforma, a gente recebe dados em estado bruto e entrega os dados analisados, né? Divididos, classificados. Como é que você entende essa parte da tecnologia em cima da contabilidade? É importante, não é tão importante assim? Em que a gente tem que se debruçar na parte tecnológica? A tecnologia, eu diria que ela é uma das plataformas hoje que o contador ele não pode desprezar. E esse é um grande desafio do momento, né? O contador ele precisa ter uma habilidade, um domínio em compreender todos os movimentos que ocorrem desde quando você tem uma simples contabilização de uma receita, que você creditou a receita e debita ali a conta de clientes, é o débito e crédito, mas quando você tem esse movimento, existe uma transação sistêmica que está ocorrendo. Então, ocorreu uma venda para um cliente X que tem um certo comportamento e é um produto também específico que está sendo vendido. Quando você começa a unir, né, algumas informações volumétricas do negócio à contabilidade, você começa a ter um poderoso instrumento de análise e que isso vai ajudar muito na sua construção dos relatórios da contabilidade gerencial, então da sua controladoria. E quando você constrói isso, você consegue visualizar por divisões de produto, por nível de produto que é vendido, identifica a margem, e aí você vai achando algumas características, né? Que produtos que vendem, que produtos não vendem, que produtos você consegue aplicar uma margem maior, que o cliente compra ainda assim, que produtos eu preciso vender por um preço mais baixo, porque eu tenho talvez um concorrente que venda algo similar e ele está conseguindo vencer o meu produto. Então, a contabilidade ela vai se conectar cada vez mais ao lado operacional, ao lado comercial também, né? Mediante, né, o uso, né, de uma camada ali da tecnologia de uma forma ali muito favorável. Então, o que eu percebo também muito no contato com as empresas, muitas delas, elas respiram a tecnologia e quando o contador ingressa, não basta somente ele ter uma graduação em contabilidade, ter uma formação na área. Ele tem que ter também, começar o conhecimento em programação, eu diria que o Power BI também é essencial, mas também todas as outras ferramentas, né, forma de desenvolver modelagem é algo essencial. Então, forma de você programar é bom, porque você sempre leva algum recurso que pode também te auxiliar no tratamento de dados. Então, quando você olha determinados segmentos, você tem processos contábeis extremamente complexos. Então, por exemplo, empresas aéreas, telecom, empresas de saneamento básico, você tem processos contábeis muito sofisticados. Então, a quantidade de dados, né, que se gera em registros, eu diria que vai na casa dos milhões. Então, para você processar tudo isso, né, e conseguir assegurar que a contabilidade dê um tratamento apropriado e uma classificação também apropriada, então você não pode prescindir de bons e sólidos recursos tecnológicos. E você agora entrando um pouco na minha área também, né, que é a tecnologia da contabilidade, a próxima palavra aí da tecnologia é o Self-Service BI, né? É onde você faz seus próprios BIs para você chegar às suas conclusões. Então isso está muito na moda, né? Essa utilização dessas ferramentas de Self-Service BI. Eu posso até tomar emprestado a sua terminologia, Fred, e dizer que a gente pode chegar numa era talvez de um self-service accounting, né? O self-service, eu imagino que é o conceito, da mesma forma que nós vamos a um restaurante, está colocada a informação lá, dentro de uma plataforma, e eu escolho os itens que eu quero colocar no meu prato. Então, a gente pode chegar numa era da contabilidade também, em que tudo aquilo está dentro de uma camada sistêmica, em que as áreas de interesse, as áreas de negócio, elas podem ir lá e selecionar os registros que eles querem visualizar e a forma de combinar as variáveis que venham da contabilidade, sabendo que a contabilidade já deu um tratamento dentro de um repositório
de todo o lado transacional da companhia. Eu gosto e acho que a ideia é interessante. Pensar nesse conceito também do self-service accounting. Eu tive o prazer de, na inauguração do Polo Rio, né? A inauguração nossa lá foi uma palestra do professor Eliseu Martins, né? E ele falou de toda a história da contabilidade, que ele passou por isso tudo, né? Então ele passou por toda a história da contabilidade, contou toda a história e o desfecho foi exatamente esse, né? Que a contabilidade no futuro seria um grande BI, onde você escolheria a forma que você quer ver aquela modelagem de dados, né? E você escolhe e você vai ver. Se quiser uma coisa para você pegar um empréstimo para o acionista, para a consolidação, você escolhe lá como é que você vai querer olhar aquilo, o BR Gap, o S Gap, IFRS, você escolhe como você vai querer e automaticamente o BI vai te entregar o que você quiser, né? Esse é um futuro a médio prazo, né? Que a gente espera por aí. Exato. A contabilidade ela estará, né, todas as transações, registros, estará dentro de um cubo e depende, cada área ela vai querer visualizar um dos lados do cubo. Então, imagine que a área de produção quer ver a face norte, mas em compensação, a área financeira visualiza ali o leste, tem uma outra área ali, o comercial visualiza o oeste. Então, eu acho que cada área ela tem o seu interesse, né, claro, em usar uma informação, mas o que a contabilidade ela tem que cumprir o seu papel é colocar isso dentro de um repositório de informação para que ela sirva à organização como um todo. Então, por isso nós falamos, né, na contabilidade para o usuário interno, e aí o usuário interno não é somente o dono da empresa, a diretoria, mas ela também ter um serviço, né, ela oferecer algo a mais para que um gerente comercial consiga tomar uma decisão com base nessa informação, o gerente financeiro, um gerente de marketing e por aí vai. E quando você olha para fora, né, então você tem um público de interesse que você vai mostrar uma outra face. Mas tudo vem de um grande núcleo, que eu diria que é o grande cubo dessa contabilidade. Beleza, professor, excelente. Excelentes dicas aí. Tudo registrado. Pessoal, quem não registrou, volta, assiste aí de novo e guarda as dicas aí do professor Flávio, que foram dicas muito boas, realmente foram excelentes dicas. Professor, eu vou te fazer, a gente está com o tempo já quase estourado aqui, mas eu vou te fazer mais uma pergunta para a gente finalizar. Essa pergunta é a seguinte, a gente vê muito por aí no LinkedIn, né, a seguinte frase, né, contrate caráter e treine habilidades. Não sei se você já viu essa frase por aí. Para a empresa que está com esse raciocínio, né, o que você indica que a empresa pode melhorar, que ela deveria colocar o funcionário dela para poder estudar, para crescer, no sentido do estudo, né, corporativo, né, que é uma coisa que a FIPECAF também atua, né, no treinamento em company, né? O que você recomenda para essas empresas que querem contratar o funcionário meio estado bruto e prepará-lo para o ano de 2021? Eu diria, Fred, que muitas empresas investem, elas querem contratar o funcionário ali quando ele ainda é muito novinho, porque lembrando que conforme a nossa idade avança, eu diria que nosso período de formação universitária, que em condições normais, né, começa ali aos 18, 20 anos de idade, ainda é um período de formação intelectual nossa. Então, é ali que nós estamos também moldando, né, o nosso lado, nosso conhecimento técnico para onde nós queremos ir profissionalmente. O nosso caráter começa a moldar muito antes, né? Então, nós olhamos as atitudes da nossa família, dos nossos pais, e aí isso acaba dando algumas definições do nosso padrão de comportamento. Então, é natural que os filhos vão se espelhar em muitas atitudes dos pais, e isso depois ele leva para o dia a dia dele nas empresas. Então, quando ele lida com um colega de trabalho, o colega de trabalho normalmente não vem da mesma família que ele, né? Existem casos, claro, que irmãos trabalham juntos, mas eu diria que o caráter, né, ele é a parte mais primitiva do profissional. Então, mas muitas empresas procuram trazer o funcionário, né, e fazer ele galgar a escada corporativa dentro dela como parte da sua cultura. Então, existem grandes instituições, o Bradesco é um dos maiores bancos do país, e ele tem essa característica de, por exemplo, fazer com que o funcionário ele escale, né, a escada internamente dentro da sua instituição. Muitas empresas
procuram trazer executivos, né, do mercado. Mas, claro, que isso depende muito da necessidade do momento. Então, imagine que você dependa hoje de um funcionário que tem um domínio de Data Analytics, mas você não tem ninguém na sua empresa que tenha começado hoje. Então, você tem que buscar no mercado alguém que tenha aquele expertise para você adicionar aquilo rápido ao seu negócio. Então, isso acaba mexendo um pouquinho com a cultura corporativa. Mas eu diria, em essência, para a gente ir finalizando aqui esse bate-papo, que eu confesso que eu estou gostando bastante, é que, claro, quando nós falamos, então, em organizações, né, é importante compreender a organização que a gente está entrando. Então, tem organizações que valorizam mesmo que um executivo ele tenha múltiplas experiências em diferentes empresas, e tem empresas que valorizem que você tenha uma experiência mais longa, né, nas organizações. Mas um fato que está acontecendo, é um fenômeno novo que eu observo, é que a tendência é que o ciclo profissional, né, de um executivo dentro de uma única empresa, ele está encurtando. Então, eu diria que antigamente, como nossos pais, né, eu diria que nossos pais trocavam talvez uma, duas ou até três vezes no máximo de empresa ao longo de uma carreira. Hoje em dia, eu vejo jovens com uma década de experiência, mas que já trabalharam em 6 empresas diferentes, ou até mais. Então, eu diria que a mudança é uma constante no mundo dos negócios. E, inclusive, isso se reflete em produtos que são comercializados. Então, se nós olharmos o lançamento do televisor, né, o televisor ele foi lançado muitos anos, ele já persiste há mais de meio século, mas outros produtos eletrônicos que foram lançados posteriormente, eles começaram a perder a sua atratividade. Então, vamos nos recordar do Microsystem, ele já teve um ciclo menor, e por aí vai, o Walkman, o Discman, até chegarmos em outros itens que nem todos já estão mais usando, né? Como o iPod, o MP3 Player, mas de repente aparece também um relógio de uma grande fabricante norte-americana. Não vou fazer uma propaganda aqui direta, mas que os produtos têm ciclos, e esses ciclos também estão encurtando. As carreiras nas empresas também estão tendo ciclos mais rápidos. Então, eu diria que essa é a velocidade da mudança, e a gente precisa também, como profissional, buscar essa reinvenção e capturar o que é, de fato, hoje a demanda do mercado. E lembrando que o que eu aprendo hoje, muitas vezes eu tenho que ter uma inclinação e aceitar que eu tenho que, talvez amanhã, de uma forma muito rápida, desaprender aquilo para aprender algo novo. Ok, professor, obrigado pelas dicas. Esse assunto é ótimo, né? A gente podia ficar aqui falando por horas, né? Mas enfim, já bateu o nosso recorde aqui, é o nosso maior podcast já. Então a gente encerra por aqui. Queria te agradecer muito a presença. Para quem está vendo pela primeira vez esse podcast, nós temos mais 2 gravados com o professor Flávio Ribéry. Só dá uma olhada aí nos vídeos do canal. Vale a pena ver todos eles, recomendo. Professor, considerações finais, por favor. Bom, é um prazer estar com você aqui, Fred, no seu canal, e sempre aqui à disposição para compartilhar experiências e trazer um pouco do que é o conhecimento que nós discutimos dentro do MBA, Contabilidade e Finanças, e também os demais cursos da instituição da FIPECAF. Então, nós queremos levar não só ao Rio de Janeiro, mas a todo o Brasil, um pouco do conhecimento que a gente discute, nosso contato e experiência, o dia a dia que nós temos com executivos, com headhunters, com professores e acadêmicos ilustres que estão no nosso corpo docente também. E obrigado aqui por esse bate-papo. Nos veremos em breve, com certeza. Obrigado, professor. Pessoal que ficou assistindo até agora, obrigado também. E vamos ficar de olho aí nos podcasts do professor Flávio, que são bastante interessantes. Recomendo muito que vocês deem uma olhada. Tá, pessoal? Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Até a próxima.